Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Amém? Eu convido a todos a colocar em pé, abrir a Bíblia no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 11. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 11. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Diz assim, versículo 2: Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Versículo 11: Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. 12: Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega. Amém? Todos assentos em nome de Jesus. Eu gostaria, antes de começar a pregar, que os pais me ajudassem com as crianças, para eu não perder o foco da pregação. Amém? Queridos, o livro de Cantares de Salomão, um dos livros poéticos da Bíblia Sagrada, é um dos mais belos livros em poesia inserido dentro do cânon sagrado. É um livro fantástico porque dá margem para dois pensamentos, os pensamentos espirituais e o pensamento físico, tal como de um homem para uma mulher. É lógico que Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria elevadíssima, implantou dentro de Salomão o seu espírito e já fez com que o livro de Cantares fosse uma cantoria, uma melodia, uma poesia para a igreja, para Israel, né? E para o casal mesmo. E o livro de Cantares de Salomão traz para nós aqui uma mensagem muito importante para todos aqueles que se encontram nessa noite, ou para aqueles que estão ouvindo a minha voz, porque de repente tem alguém do lado de fora da igreja que está ouvindo a minha voz, está sendo alcançado pela palavra, e a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. E só no fato de estar me ouvindo, alguém que vai me ver pelo vídeo, né, pela internet, vai ser alcançado por essa palavra e vai ser curado, vai ser liberto por intermédio de uma palavra pregada. Uma mensagem muito conhecidíssima, uma mensagem que fala da Sulamita. Qual lírio entre espinho és tu, tal é a minha amiga entre as filhas. Ou seja, lírio entre os espinhos. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós pegamos uma linguagem a qual tem o livro de Salomão, né, o livro de Cantares, uma linguagem atípica às outras, nós vemos uma linguagem muito interessante que ele usa aqui, uma linguagem figurada, porque ele usa o lírio para comparar a Sulamita, e ele fala: qual lírio entre o espinho és tu, amada minha, entre as filhas? Por que qual lírio entre o espinho? Porque se você colocar qualquer planta no meio dos espinhos, ela vai ser sufocada, ela vai sentir pressão, ela vai morrer com o passar do tempo, porque a pressão é muito grande. Haja vista que quando nós mexemos com plantação, quem trabalhou na roça, eu que cresci debaixo do pé de café,
sei disso. E nós vemos que muitos usam veneno para matar qualquer tipo desses pragas, né? E desses espinhos, para que eles não cresçam, para que eles não venham sufocar a plantação, para que essa plantação cresça saudável. Então Salomão, na sua sabedoria, em que Deus lhe dá, porque quando ele ora a Deus, ele não pede riqueza, mas ele pede sabedoria para conduzir o povo. E nesse pedido de sabedoria para conduzir o povo, Deus logo lhe dá riqueza, devido ao seu pedido, dele não ser interesseiro. Então Deus logo lhe dá aquilo que ele não lhe pede. Então preste muita atenção, quando você se direcionar a Deus, foi por isso que Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque quando nós colocamos o nosso coração em Deus, Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós colocamos o nosso coração nas coisas espirituais, aquilo que nós necessitamos, basicamente Deus supre. Então quando Salomão está escrevendo em Cantares que a sulamita, ele compara o lírio no meio dos espinhos, ele está falando a respeito de algumas linguagens que eu quero aqui transmitir para os irmãos, e quero juntamente com os irmãos compartilhar na revelação do Espírito Santo aquilo que Deus quer dizer para mim e para você. E acredito que todos nós nos enquadramos em algum cenário, em alguma parte desta mensagem. Deus vai falar com você e você vai se identificar em alguma área em que você está enquadrado como lírio ou com a sulamita. A sulamita vivia no meio das filhas de Israel, porque ele comparou, porque o rei se apaixonou logo por alguém que era morena. A linguagem no original fala de alguém que era negra e não morena. Isso que eu acho estranho. E quando Salomão ele vai para conquistar a sulamita, ele não vai como rei, ele vai e se disfarça como pastor. Por quê? É fácil se apaixonar por um rei, porque o rei tem tesouro, o rei tem coroa, o rei tem glória, o rei tem tudo. Então qualquer um se apaixonaria pelo rei. Então o rei logo vai e se disfarça de pastor de ovelha. Para quê? Para que se ela fosse gostar, iria gostar dele e não daquilo que ele tem. Assim Jesus fez. Jesus deixou a sua coroa, Jesus deixou o seu trono, Jesus deixou anjos, arcanjos, serafins e querubim, e veio como pastor de ovelha. Por isso que ele diz: eu sou um bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Para que Jesus veio como pastor? Para que nós o aceitássemos como ele é, e não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Se nós estamos aqui, não é porque Deus pode curar ou que pode libertar. Primeiramente, nós temos que estar aqui porque ele é merecedor de toda honra e de toda glória. E isso é que faz com que nós estejamos aqui. Então Salomão se disfarça, e o rei está lá, conquista a sulamita, o amor da sua vida. Salomão teve 700 mulheres, 1000 mulheres, mas uma roubou o coração dele. Deus tem várias igrejas na face da terra, mas só uma vai entrar no céu. É a igreja separada. É a igreja que conquistou o coração dele. É a igreja. É a igreja. E quando se compara ao espinho, o espinho, ela está no meio do espinho. Salomão está dizendo que nós estamos vivendo uma vida em que nós estamos no meio do espinho. Repita comigo: no meio do espinho. Quem é que gosta de viver no meio dos espinhos? Ninguém. Quando nós corremos aí no meio do mato, já pega um monte de carrapicho na calça, ficamos desesperados. Imagine viver no meio dos espinhos. Primeiro, porque o espinho tem um símbolo de trabalho e de cansaço. Quando Deus chegou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, em Gênesis capítulo 3, versículo 18, a parte a primeira coisa que Deus falou para Adão foi isso: espinho e carno também te produzirá. Por quê? Por causa do pecado. Deus estava falando de cansaço. Então Deus está falando para a sulamita, ou Salomão falando, e Deus está falando conosco: qual lírio és tu, amada minha, no meio, entre os espinhos?
você está rodeado do quê? De trabalho, de cansaço. Você está vivendo uma vida de fadiga, de canseira, de trabalhos pesados, a qual você não aguenta mais. E muitas das vezes você vem para a igreja só pela misericórdia de Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a noite em que Deus quer tirar o espinho do cansaço da tua alma, do teu corpo, da tua vida, e quer te dar um alívio sobrenatural para que você viva uma vida tranquila diante da presença dele. Meu amigo, aprenda uma coisa. Talvez você chegou aqui desesperado e desesperada com aquela mentalidade: ah, eu nasci para sofrer, a minha vida é essa. Isso é conversa de Satanás. Ninguém aqui nasceu para sofrer. Deus nos fez para triunfar, e assim será a nossa vida. Essa conversa o diabo implanta na nossa mente, porque as lutas vêm. Ah, eu acho que eu nasci para sofrer, eu nasci para se dar mal, eu nasci para isso e para aquilo outro, nada dá certo, tudo está dando errado. Eu sempre digo, assim como quando o diabo silencia, se prepara, se liga, porque alguma coisa ele está tramando para te pegar. Também quando Deus fica em silêncio, liga as antenas. Não é porque Deus te esqueceu, é porque Ele está trabalhando, e logo Ele vai se manifestar um milagre sobrenatural na tua vida. Nós queremos ver Deus falando toda hora. Eis que eu te digo. Eis que eu te digo. Eis que eu te digo. E muitas das vezes no eis que eu te digo, Deus não está dizendo nada. Esse é o problema, porque o perigo de correr atrás de eis que eu te digo, muitas das vezes Deus não está dizendo. E aí nós nos decepcionamos, porque corremos atrás. Porque quando Deus quer falar, não precisa ir atrás, Deus envia. Porque Elias, quando pensou em desistir, sabe o que Deus fez? Deus mandou o anjo levar pão e água. Quando Elias parou na caverna, veio vento, veio terremoto, veio aquele barulheiro todo. Daqui a pouco uma voz mansa e suave: Elias, Elias, o que tu fazes aqui? Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Há uma voz de Deus que está indo ao teu encontro nesta noite, para falar ao teu ouvido assim: eu não me esqueci de você, eu estou no teu barco, eu estou na tua vida, eu não me esqueci da promessa, eu vou cumprir com tudo aquilo que eu falei, eu não menti. Cansaço, espinho na Bíblia significa, sabe o que? Sufoco. Sufoco. E espinho na Bíblia significa, sabe o que? Sufoco. Mateus 13:7 fala da semente. E outra caiu entre os espinhos, o espinho cresceria, sufocaram-na, abafaram. Se eu pedir para pessoas aqui erguer a mão que está se sentindo sufocado, meu